Ei, fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gavin e este é o meu terceiro vlog, então vou falar em português por causa de ser um número ímpar, mas vai ser bem descontraído, sem edição. Tenho pensado muito recentemente num assunto da aprendizagem da língua. Eu sou um americano aprendendo português e eu interajo muito com vocês, nativos da língua portuguesa, aprendendo inglês, né? E a grande questão que eu tenho tido muito recentemente é: será que a gente vê o mundo inteiro diferente por causa das nossas línguas maternas? Ou seja, se a minha vida, se tudo na minha vida acontecesse em português, mas além disso tudo fosse igual, eu veria o mundo diferente ou a minha mente funcionaria diferente? E o contrário para vocês, se tudo fosse em inglês para vocês, vocês pensariam em coisas, em tudo diferente, de forma diferente. Os dois exemplos que eu tenho para começar a responder as perguntas são: o primeiro é a falta de gêneros em inglês e o segundo é a ordem dos adjetivos em português versus em inglês. Então, primeiro com gêneros. Inglês é uma língua um pouco rara por não ter gêneros. Então, inglês não tem, finlandês não tem, húngaro não tem, japonês não tem, mas a maioria das línguas do mundo tem, ok? Inclusive as línguas românticas e português. E eu tenho me perguntado muito se vocês acham que coisas, talvez acham de forma subconsciente, que coisas têm espíritos masculinos ou almas femininas por causa do gênero. Por exemplo, eu nem sei porque o sol é masculino ou a lua é feminina. Ou para um alemão é o oposto, né? O sol é feminino e a lua é masculina. E essa concordância com adjetivo e substantivo também é muito difícil. É claro que gringos, americanos vão errar muito nisso, né? Mas, para vocês, eu gostaria muito de saber o que vocês acham a respeito, se vocês podem deixar comentários. Outra maneira de apresentar esse assunto é um poema, acho que o poema é do espanhol originalmente, mas funciona em português também, e fala de um pinheiro que mora em uma região polar durante o inverno com muita neve e está pensando em uma palmeira, sonhando com uma palmeira que mora numa região tropical, talvez no Brasil. Mas essa palmeira, durante o verão, está sonhando com o pinheiro na região polar, né? Está pensando naquele pinheiro. Além desse poema ter essa imagem de duas árvores sonhando entre si, pensando em si, tem outro nível de expressão em português por ter uma árvore que é masculino e uma árvore que é feminina, o gênero, né? Então talvez tenha outro significado um pouco mais romântico, algo que não funciona quando traduzida para inglês. Então, eu imagino que acontece com muitas outras coisas e em outras línguas também tem mais do que somente um gênero. Alemão, por exemplo, tem 3 gêneros: colher, faca e garfo. São todos diferentes gêneros em alemão, né? Masculino, feminino e neutro. Ou tem outras línguas que têm 10 gêneros, ou 15, 16 gêneros, tipo gêneros para coisas grandes, coisas pequenas, líquidos, plantas, entre outros. E como é que nativos dessas línguas pensam ou percebem o mundo, né, com esses gêneros e essa forma de expressar outras pessoas, essas coisas, esses objetos com esses gêneros? Então, sim, eu ainda estranho com essa em português, mas estou aprendendo mais e mais e espero que estou acertando também um pouco mais. A outra coisa foi esse negócio com a ordem dos adjetivos, né? E talvez o inglês, nativos do inglês tenham uma pouca vantagem, uma vantagemzinha, um small advantage, né? Com isso, porque tem 2 grupos de línguas. Um grupo
tem os adjetivos que vêm antes do substantivo, principalmente, inclusive o inglês. E o outro grupo, como no português, tem os adjetivos depois do substantivo, normalmente. Então, em inglês, vamos falar, tipo, the green book. Mas em português é o livro verde, né? Esse é um exemplo muito simples, um exemplo um pouco mais desenvolvido. Vou apresentar falando em português, mas no estilo que a gente ouve em inglês, ok? Vou descrever algo que... vou falar de uma coisa, ok? Essa coisa é um barulhento, brilhante, azul papagaio. Porque claro que ninguém falaria assim em português, mas é assim em inglês que a gente vai descrever a loud, bright blue parrot, ok? A gente vai, para vocês vão falar algo como um papagaio barulhento, azul brilhante, né? Mais ou menos. Mas vocês vão começar com o objeto e aí refinar com os adjetivos até chegar à coisa final. Enquanto no inglês a gente vai começar refinado com todos esses adjetivos aqui, sem saber o que é a coisa geral, né? A capacidade para uma mente de um nativo de inglês, a capacidade de estocar esses adjetivos antes de saber a coisa final é incrível. Pode crer que é interessante. Eu sou tradutor e eu vejo muito que falantes nativos de português, quando traduzir para inglês, subestimam essa habilidade para um nativo, para lembrar todos esses adjetivos. E talvez vocês já ouviram falar dessa regra da ordem dos adjetivos em inglês. Tipo, tem que seguir... eu tenho aqui no computador. Na computadora eu sempre esqueço, é diferente em espanhol. Mas todos os adjetivos em inglês, antes de chegar ao substantivo, tem que seguir a regra seguinte, a ordem seguinte. É opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, material, propósito, substantivo, ok? E talvez, será que a gente tem essa regra para facilitar essa memória, essa lembrança, esse processo de estocar todos os adjetivos antes de saber o que é a coisa final, né? Acho que é por causa disso que essa regra surgiu. Claro que a gente não inventou essa regra, mas acho que é por causa disso que existe. Então, em inglês a gente pode ter lovely little old rectangular green French silver whittling knife, ok? Então, eu estou lembrando todos esses adjetivos, formando uma imagem na minha mente antes de saber o que é e é uma faca no fim. Vocês vão saber primeiro o que é uma faca em português e aí aprender todas as características, né? Mas como é que esse estilo, essa regra de expressar adjetivos e substantivos em inglês faz uma diferença nos nossos processos de pensamento, ok? Em inglês, será que a gente vai, sei lá, ter uma memória um pouco, 1% melhor do que um nativo de português? Eu acho que não, mas pode fazer uma diferença, uma pequena diferença. Ou talvez no caminho oposto, para vocês em português, vocês podem saber o que é o objeto e aí não escutar o que segue. Então vocês podem generalizar essa coisa sem saber nada das características, enquanto em inglês a gente tem que ouvir, escutar todas as características antes de saber o que é o objetivo. Nossa, ok, estou falando muito, mas essas duas coisas em geral são o que me fizeram pensar em, sei lá, essa grande questão de como a gente percebe o mundo por causa da nossa língua materna. Então, mais uma vez, por favor, deixem comentários. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham sobre tudo isso. E, nossa, foi somente um pouquinho, mas eu falei muito. Sei lá, a língua, idioma, a aprendizagem de idioma é incrível por causa disso, né? Então, valeu e até o próximo vlog.